saía do país ou saía do estado, falava que alguém tinha invadido e fazia regularização de forma ilegal, porque era mais rápido de se fazer. Então, assim, é um sistema, tanto que o Lessa diz que a recompensa dele por ter matado a Marielle seria um loteamento. O O nome é Medellín. Medellín 1, Medellín 2. Olha o nome do loteamento. Medellín. Porque ali seria 500 terrenos de cada lado. Esses 500 terrenos daria para fazer ali casas, lugares para morar 10 mil pessoas em cada um deles, isso aumentando, né? Porque daí você vai aumentando o espaço. Seria ali o controle, ele uma calé de 25 mil pessoas, talvez 30 mil pessoas, 20 mil votos. Então, ele poderia explorar ali o GatoNet, o gás, toda a sistemática ali do local. E, além disso, Taxa de proteção. Ele teria o controle de votos da região, que faria com que ele ganhasse poder, porque controlando os votos, você elege político, você chega mais próximo do poder. Então o Lessa pega esse serviço, segundo ele, para mudar o patamar da vida dele, para ficar rico. Porque até então o Lessa, ele era um sargento reformado, por conta de uma invalidez, que muita gente dizia ser um pé de chinelo, e ele nunca tinha conseguido se inserir num grupo miliciano, como o Adriano, por exemplo, ele já tinha status de ser bicheiro, de mexer com milícia, de ter casas, terras, e o Lessa ainda não tinha atingido esse patamar. Então seria algo que mudaria o status do Lessa no mundo do crime, no mundo real também, né? O próprio Lessa, no depoimento dele, disse que ele caiu na tentação, que foi por ganância, que ele acabou tendo que responder esses crimes. Não, mas, na verdade, ele responde a outros 13 processos, tráfico de armas, ele já foi condenado, por exemplo. Ele não estava só no métier ali da pistolagem. E tem muitos outros crimes que não foram elucidados, que certamente podem chegar nele. Né? Que investigações que estavam paradas. Vilela, são dezenas, eu posso até dizer centenas de crimes não elucidados pela Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro durante a administração do Rivaldo Barbosa, porque Rivaldo Barbosa ficou muito tempo na área da homicídios ali no Rio. E são crimes relacionados à contravenção, à grilagem de terras, que não eram elucidados. Você vê, esses crimes que eu e Joel falamos aqui, o próprio assassinato do Maninho, que já aconteceu há mais de 10 anos, não foi elucidado. Todo mundo sabe quem foi que matou o Maninho. 20, né? Em 2004 ele... 2004, 20 anos. Há 20 anos esse crime não foi elucidado. O do Escafura, que é o filho de um outro banqueiro, do Piruinha, um outro banqueiro famoso, é aquele que parece, o tiozinho que aparece no Vale Escrito, aquele idoso. Então, até hoje esse crime aconteceu dentro de um hotel. Por coincidência, o mesmo Hotel Transamérica, onde foi marcado o encontro, né, entre os Brazão e o Lessa. Mas, enfim, esse crime foram mortos tanto o Escafura quanto a namorada dele, que era uma policial militar. Os dois foram mortos dentro desse hotel. Até hoje não foi elucidado. O Geraldo Pereira, que era um outro miliciano, também saindo da academia de ginástica, não foi elucidado. O assassinato daquele parceiro do Maninho, que era eu quero lembrar o nome. Enfim, também não foi elucidado, que foi em plena praça de Ipanema. O Rogério Mesquita. Rogério Mesquita. Não pasme, foi numa das esquinas mais caras, assim, foi numa Praça Nossa Senhora da Paz, Ipanema, e não foi elucidado esse crime. O Zé Personal. O Zé Personal. Isso eu só estou falando aqui os mais famosos, ligados à contravenção. O Falcon, Marcos Falcon, esse foi terrível. Então, e assim, são mortes de pessoas que é assustador como conseguiram matar essas pessoas, porque o Falcon, ele era temido por todo mundo. Diziam que não tinha um cara no Rio de Janeiro que poderia matar ele. Tinha e era inimigo do Rogério Andrade. Tinha o Geraldo Pereira, mas o Geraldo Pereira foi executado também. Seria o único cara que teria coragem de matar ele. Aí o Adriano da Nóbrega também seria o filho do Maninho. O filho do Maninho também foi executado. Também foi executado. Quer dizer, é um rastro de sangue, de morte. O Mirinho é aquele que sequestram ele, um amigo escapa e ele fica, né? Exatamente. Ou seja, um rastro de sangue, um rastro de crimes que não foram elucidados, que ficam lá nos escaninhos da Delegacia de Homicídios.
né? Agora, o GAECO até pegou alguns desses casos para poder investigar. A própria morte do filho, o atentado contra o Rogério, que morreu o filho dele, ninguém sabe quem... Bom, as pessoas sabem, mas não tem nada não contra tem como falar. falar. E não é só, né, cara? É que a Marielle, realmente a comoção geral fez com que ela ficasse gigante. Alguma coisa... Em algum momento vai acontecer isso, né? Porque, tipo assim, não era só porque ela era uma política. A Marielle era uma política que se destacava no Rio de Janeiro, mas ela não era gigante como o símbolo dela é. Né? Depois da Marielle, muitas mulheres negras muito parecidas com ela foram para política, assim, formou-se escolas de mulheres negras na política. Só que lá já matava um monte de político. Por exemplo, o Ali Brum. O Ali Brum, ele era um político mais importante na época. Ele foi deputado estadual e depois ele era assessor do Cabral. Naquela época, auge do Cabral. Ele foi executado na linha amarela, na linha vermelha. Ele foi executado com vários tiros. Não foi elucidado. Não foi elucidado. E com a cara do Lessa, com a cara do Adriano, o crime, entendeu? Então, assim, isso foi em 2010. Os caras passaram 2 décadas matando gente e nunca era elucidado nada. O que foi elucidado foi da Marielle. Por isso que a gente fala sempre, o crime contra a Marielle, o assassinato da Marielle, além de ser foi um crime contra a democracia, né? Foi um crime que chamou a atenção do mundo. E por conta disso, e todo mundo se mobilizando, os parentes, a imprensa, fazendo uma investigação paralela, conseguiu chegar a autoria, e a gente não pode esquecer também o trabalho do GAECO, do Grupo, né, de Atuação Especializada, que também as promotoras, né, a Simone Sibílio, Letícia Emily, e atualmente o coordenador do GAECO, Fábio Matos, Correia Matos, que conseguiram fazer com que esses casos fossem adiante. E a condenação do Lessa, a promotoria foi bem atuante, principalmente na hora de mostrar para os jurados quanto Lessa e o Elcio de Queiroz tinham atuado, né, para que o crime acontecesse. E não foi só isso, tá? Não é só o Lessa que eles tiraram de circulação. Depois que a Marielle morreu, o Adriano da Nóbrega foi tirado de circulação, o escritório do crime foi desmantelado, mas continua tendo pistoleiro lá. Operações intocáveis, 1, 2, 3. Intocáveis por quê? Porque ninguém conseguia prender o Adriano, enfim, não prenderam o Adriano, mas o Adriano saiu de circulação. E outros que trabalhavam junto com ele ali. O principal matador do Lessa, principal matador do Adriano, que era o Med, quando ele foi preso na casa dele, a primeira coisa que ele falou a hora que botaram a algema é que ele não tinha matado a Marielle. Foi preso de cueca. Pegaram ele ali, eu tava lá, assistindo de camarote ali. Ninguém queria pegar essa bucha, né? Ninguém queria. Porque o que acontecia? O cara falava assim, esse crime vai pra frente, os caras vão julgar, depois vão jogar um monte de coisas nas minhas costas. O Adriano percebeu isso. E por ter uma ligação com a família Bolsonaro na época, e o Bolsonaro era presidente, a coisa bombou mais ainda, até o ponto dele ter que fugir e sair fora. E aí, não podemos esquecer que a família, que o próprio Jair Bolsonaro, e Flávio também, eles chegaram a dar moção honrosa para o Adriano da Nóbrega. Ganhou medalha de Tiradentes. O Adriano se envolveu na execução, junto com o Queiroz, numa execução do... Foi com o Queiroz, né? Foi. Numa execução de um Flanelinha. Cidade de Deus. Não, com o Queiroz não foi no Flanelinha, não. Ele assinou com o Queiroz uma delas, não assinou? Mas essa foi da Cidade de Deus. De Deus. Mas um Flanelinha executado... Ele foi preso. Ele foi preso. Aí que veio a moção do Bolsonaro, porque ele foi preso... Enfim, ele tirou a vida de um Flanelinha lá, o cara do movimento, foi extorquir o cara, o maluco foi... denunciou o Adriano da Nóbrega, acho que não tinha nem noção de quem era o Adriano da Nóbrega, e o Adriano da Nóbrega tirou a vida dele e ele foi preso. E aí a família Bolsonaro homenageou ele, porque disse que ele estava preso de forma injusta e tal. Porque o que acontece? A Patamo, né, que era conhecida, a Patamo do Mal, que era a Patamo do Adriano da Nóbrega, né, ele tinha como hábito levar as pessoas para um mercado que tem ali bem perto da favela de Parada de Lucas, Vigário Geral, que hoje são do Peixão. Olha como é que as histórias se conectam, né? Agora conectou com outra história. Pois é. Eles levavam para esse mercado São Sebastião, onde eles extorquiam pessoas dali da favela, principalmente pessoas que tivessem alguma ligação
com o tráfico. Esse Flanelinha não tinha ligação com o tráfico, na verdade, mas eles levaram o Flanelinha e eles lá davam choque elétrico, botavam, mergulhavam, tudo de tortura que você possa imaginar, mergulhava a cabeça do cara dentro do balde com água e para fazer com que ele desse dinheiro para eles. Minerava, exatamente. Só que esse Flanelinha disse, olha, eu não tenho dinheiro aqui, mas eu posso arrumar, se você me soltar, o cara foi esperto, né? Mas só que ele foi denunciar isso para a Inspetoria Geral que tinha na época, que era uma espécie de corregedoria, um órgão da Polícia Militar, que na época era da Secretaria de Segurança Pública, para denunciar maus policiais. E ele fez isso com relação ao Adriano. O Adriano soube, no dia seguinte foi lá, acordou cedo, foi matar o Flanelinha. E por conta disso, ele foi preso. E logo depois foi expulso da corporação. Olha só. E aí teve a mãe do História, Adriano, né? que trabalhou no gabinete do Flávio Bolsonaro. Tinha várias fitas dessas, entendeu? E eram muito assim, ligações, assim, é impressionante. Uma história se conecta com a outra. E no documentário lá do Vale a Escrita, você vê vários jogadores de futebol misturado com essa história. Jogadores de futebol, que mais? Cantores, né, e tal. Lá no Rio é tudo junto, né? Sim, o próprio Castor de Andrade, que a gente falou aqui, que era o capo, né, de Bangu, que é o tio do Rogério Andrade, né? O Castor de Andrade, ele também financiava time de futebol, ele financiava o Bangu. Verdade. Por isso que tem essa relação também. Não. E outros contraventores também começaram a fazer a mesma coisa. Você vê que os outros contraventores também têm escolas de samba, são patronos de escola de samba. E salvo engano, acho que o Emil Pinheiro chegou a financiar o Botafogo naquela época. Isso, o Emil Pinheiro financiava o Botafogo, ele disputava com o Castor o lance de Bangu. Cara, e é muito doido que assim, ó, eu tava até conversando com a Vera hoje, a gente tava falando assim, cara, São Paulo é um local que é muito difícil você imaginar que um juiz, um bicheiro, um jogador de futebol e um pastor estejam no mesmo local. Lá no Rio de Janeiro parece que quando os caras tá de folga, eles no carnaval, por exemplo, eles se despem do negócio e eles estão tudo junto, cara. Então você vê juiz ali de juiz, desembargador, ministro, com bicheiro, e tá todo mundo junto e misturado, tomando caipirinha, mesma feijoada, político, todo mundo se abraçando, todo mundo com foto, sabe? E assim, parece uma coisa no Rio, parece que isso é permitido, assim, saca? Em São Paulo eu não vejo essa. Não me parece que dá pra fazer isso. Tipo, o maior bicheiro de São Paulo, ele pouco apareceu na vida dele. Agora, no final, quando ele morreu, é que as pessoas começaram a falar um pouco dele. Mas no Rio de Janeiro parece que tem essa argamassa assim que cola todo mundo de uma determinada maneira. Você vê que tudo está interligado, essa coisa da política mesmo. Você vê que, por exemplo, a gente teve agora as eleições para a prefeitura, né? O Alexandre Ramagem, que era o candidato a prefeito do Rio pelo PL, né? E estava com o presidente Jair Bolsonaro. Você sabe onde foi onde ele abriu a candidatura, que ele disse que ia ser candidato à prefeitura? Na quadra da Mocidade Independente de Padre Miguel, que cujo patrono é um bicheiro, Rogério Andrade. Rogério Andrade. É assim, tudo muito interligado à política. Parece que o carnaval apaga tudo e todo mundo fica, todos grandes amigos. Não tem essa... enfim, parece tudo muito normal, tudo é banalizado. E a gente sabe que por trás daquele anotadorzinho do jogo do bicho, por trás daquela maquininha inocente do caça-níqueis, ali tem um banho de sangue ali por trás. Porque a briga pelo poder é muito forte. Pois é. Vamos ver se tem perguntas aí do pessoal. Ô, Tuti, manda aí. Temos. Olha só. O Ronaldo mandou: como a condenação do Lessa e Queiroz pode impactar a atuação de milícias e grupos paramilitares no Rio de Janeiro e no Brasil? Pois é, quando foi falada, quando a sentença foi narrada, né, pela juíza Lúcia Gliotti, né, que foi a juíza desse julgamento, ela quis deixar bem claro uma mensagem, que não haja mais, que isso desencoraje os Élcios e os Lessas da vida a continuarem a fazer esse tipo de matança, como matadores de aluguel, atuar nas milícias, né?
Enfim, a gente tem que aguardar para, né, esperar aí, mas eu acho que é muito complicado, né? Porque o crime organizado está muito arraigado no dia a dia ali do Rio de Janeiro. Precisava um trabalho muito forte, institucional. Eu ainda acredito nas instituições, eu vi que o Ministério Público, nesse caso, aí, atuou muito bem, a Polícia Federal, né? Eu acredito, sinceramente, que haja gente boa na Polícia Civil, com certeza, mas que precisa ter uma corregedoria forte para separar, deixar só os bons policiais mesmo e servirem de exemplo. Aqueles maus policiais mostrarem, olha, isso aqui vai sair, vai ser excluído da corporação porque ele não soube honrar a carteira, enfim, a atividade de policial. Teria que ser uma coisa muito forte, uma institucional. O que você acha, Joel? Cara, eu vou citar aqui um depoimento que o Lessa deu para as cortes superiores lá, porque ele tá participando dando depoimentos, né, ali no processo dos Brasão. Certo. Como testemunha. Isso, e foi colhido o testemunho dele por um desembargador que é da equipe do Alexandre de Moraes. Réu colaborador. Do Xandão. Réu colaborador, do Xandão. E eu percebi, cara, isso é uma percepção muito minha, assim. Eu percebi que aquele desembargador, ele começou a ficar impressionado com o que o Lessa estava contando para ele. Ailton Vieira. Isso, Ailton Vieira. Excelente. É um excelente condutor. Um abraço pro senhor, inclusive, juiz. Outro. E aí chega um momento, no final, depois dele ter conduzido 100%, ele pergunta pro Lessa assim, o senhor poderia me explicar o que é milícia? Porque ele tava tão impressionado com tudo aquilo que ele tava ouvindo do Lessa, que acho que ele falou assim, mano, eu preciso que esse cara me explique isso melhor porque eu me interessei. E aí o Lessa começa a explicar pra ele o que na cabeça dele é milícia, que não, na verdade não é o que a gente acha. Ele acha que é um modo de vida, que não sei o quê. Que tá falando da profissão dele. Então eu acho que todos esses fatos serviram para que as cortes superiores no Brasil comecem a enxergar isso como um problema que pode crescer ainda mais. Então eu acredito que até fora do Rio de Janeiro, a justiça, o poder judiciário, ele tomou contato com isso e ele já percebeu que ele vai ser o poder que vai ter que mexer com isso. Porque o poder político está tomado também. Se você pegar o Rio de Janeiro, o poder político, em áreas dominadas, você tem a eleição de pessoas que pedem voto em áreas dominadas. Então, eu acho que o poder judiciário, principalmente o federal, ele já começou a entender, a partir desse crime, de toda essa repercussão, de que ele é o poder que a República chamou para conter esse tipo de coisa. Então, eu acho que isso talvez seja uma coisa que é importante. Outra coisa também é que esse crime trouxe à tona, e esse julgamento, a necessidade de uma instituição mais forte e que tenha uma corregedoria mais forte e que tenha um controle externo, para a gente ter a certeza de que ela não vai ficar falhando de propósito para que esses controles territoriais e esses grupos cresçam. Então, essa fala do desembargador, ela me trouxe uma questão assim, falei, opa, parece que ligou uma luz na cabeça dos caras e eles começaram a perceber. Os caras estão na mão do Alexandre de Moraes, entende? Assim, é um cara que não tem medo de condenar ninguém, não. Exatamente. O caso, agora os holofotes se voltam justamente para o julgamento do STF. Como é que tá, qual é a situação atual? O ministro Alexandre de Moraes, ele já pediu as alegações finais das partes, tanto da acusação quanto da defesa, e logo em seguida vai marcar o julgamento, que pode ser até o primeiro semestre do próximo ano, né? A gente está vendo uma certa, agora nesse final, depois do julgamento, está vendo uma aceleração para que o crime seja... vire um exemplo mesmo, ninguém sabe? Aguenta mais o também, julgamento, velho. ninguém... Exatamente. Deus livre, cara. São Pois 6 anos. E vejo também, como 14 de março está aí, né? O 14 de março do ano que vem, pode ser que esteja sendo acelerado até para acontecer antes que o crime da Marielle faça 7 anos. Com certeza. Deve ter uma pressão para isso.